Bem-vindos a mais uma exposição bíblica trazida a você pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida. Muito bem, abra sua Bíblia lá no segundo livro de Samuel. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9. Nós começamos a meditar nesse texto, na última vez que eu falei aqui para vocês, há exatamente 30 dias atrás. E nós vimos aqui, nessa meditação que nós temos feito em cima de Davi, né? Como que nós podemos cultivar o nosso coração e a nossa mente, afirmadas em Deus. E nós vimos que uma das características importantes daqueles que querem manter-se unidos, ligados e produtivos, né, do reino de Deus, é a questão da lealdade. Nós precisamos lembrar que essa é uma virtude cristã pouco praticada, pouco desenvolvida hoje em dia. Nós somos muito bons em pedir favores, em pedir ajuda para as pessoas, mas nós somos muito bons também em nos esquecer que elas nos ajudaram e nos esquecer que elas abriram portas para nós e em estender a mão para aqueles que um dia estenderam para nós também. Lealdade é sobre isso. E o texto, eu vou só recapitular rapidinho o que nós vimos. Ele começa com Davi, certa ocasião, já sendo rei, já tendo tudo o que queria, já tendo trazido a arca para perto dele. Certa ocasião, então, quando ele não tinha nada para fazer, ele perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? E o texto começa com essa pergunta de Davi. Naturalmente, nós vimos que se um rei assumisse o trono, geralmente o que ele tentaria fazer é exterminar aqueles que eram da linhagem do seu antecessor, sobretudo seu inimigo. E Davi não. Davi ele vai contra a cultura e ele pergunta se ainda existiria algum filho de Jonatas para quem não pudesse demonstrar a sua lealdade. E a ideia aqui de lealdade é algo que nós vimos também, né? É algo que vem do próprio Deus. No último encontro de Davi com Jonatas, eles falam sobre essa lealdade do Senhor. Eu quero ser leal com você por causa do Senhor, o demonstrar a lealdade do Senhor. Nós vimos isso lá em 1 Samuel capítulo 20. Então Davi ele decide demonstrar lealdade, e vimos também que lealdade ela custa caro. Lealdade não é uma virtude que a gente encontra em pessoas baratas. Lealdade significa você atribuir, gastar-se para cumprir suas promessas, mesmo que isso envolva danos para você. Lealdade não é uma coisa simples, né? E a gente não consegue praticar isso de qualquer modo, a não ser que realmente o Senhor nos capacite a isso. Tal como Jonatas, né, que estava sendo leal a Davi, abrindo mão do trono, abrindo mão da capa, abrindo mão da espada, abrindo mão da glória, para que Davi pudesse ser o rei. Davi agora então decide fazer o mesmo com algum possível descendente de Jonatas. E aí nós vemos na continuidade do texto que sim, ele descobre que restava ainda um da família de Saul, um filho de Jonatas. E o texto é muito interessante porque nem fala o nome dele. Ele só diz é um aleijado, né? Ou seja, é um inútil para nós, é um aleijado, ele não serve para nada. E talvez alguns ainda pudessem estar pensando, poxa, Davi quer matar ele. Acho que Davi está só enganando, é uma pegadinha, né? Eu não vou falar, porque vai que mate o coitado. O cara ainda é aleijado, para quem matar ele? Não serve para nada. Essa era a mentalidade deles naquela época. Mas não é isso que acontece. Davi, então, manda que esse filho de Jonatas fosse chamado. E, de fato, quando Davi fica sabendo que ele era um aleijado, a lógica até seria, bom, ninguém estava lá, ninguém me viu falando com Jonatas, ninguém me viu combinando nada, deixa quieto, vai. Deixa ele viver, tá bom. Por que eu vou ter trabalho ainda com um cara que é aleijado? Mas Davi não faz isso, Davi o chama para perto. E então esse descendente aí de Jonatas, versículo 6, quando Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu, sim, Senhor, teu servo. E Davi então disse, não tenha medo. E nós vimos que essa também foi uma das últimas frases que Jonatas disse para Davi, né? Meu pai está te perseguindo, mas não tenha medo. E imagine o medo de Mefibosete. O cara que viveu a vida toda fugindo, tentando se esconder para não ser morto, e agora Davi chama ele para a presença de Davi, e ele deve estar morrendo de medo, pensando que Davi ia tirar a vida dele, mas não é isso que Davi faz. Davi então age com lealdade e transfere muito, muito valor para esse camarada aqui. Versículo 9. Então o rei convocou Ziba e disse-lhe, devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele.
e você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Davi ele decide devolver todas as terras de Saul para Mefibosete. Mefibosete, como era uma pessoa aleijada, não conseguiria cultivar e trabalhar. Davi então chama esse camarada Ziba. É interessante porque no texto, se você ler, toda hora Ziba fica falando assim para Davi: sou teu servo. E Davi vira para Mefibosete e diz: servo de Saul. Você não é meu servo, seu tranqueira. Basicamente isso que Davi está dizendo. Te conheço, seu falso. Você não me serve, não. Você é um sem vergonha. Você é servo de Saul. Você não me serve, não. Você me trairia fácil. Mas Davi ainda impõe a respeito na situação. Diz, você vai servir ele. Você vai servir o aleijado aqui. Você quer servir a corte. Você quer servir o rei. Você quer estar na presença do rei. Você quer a glória de estar perto do rei. Você vai servir ele. Você e sua família servirão a ele. E aqui não era um pedido de Davi. Era uma ordem, né? O rei mandou. Ele ia ter que obedecer agora. E ser, então, o servo daquele que ele havia chamado de aleijado, não havia nem citado o nome. E agora ele serve. Então, há muitas ironias no texto. É muito interessante quando você lê, prestando atenção em alguns detalhes. Davi, então, devolve as terras, o que implica que Davi havia perdido, nesse momento, metade de tudo que ele tinha, para um camarada que ele não conhecia, a quem ele não havia prometido nada, mas porque ele prometeu algo para o pai desse rapaz, ele, então, abre mão de metade de tudo o que ele possuía, para que ele pudesse cumprir a sua palavra e ser assim leal. E ele ainda contrata Ziba para que ele e seus 15 filhos e os seus 20 servos pudessem trabalhar para Mefibosete. Então, quando nós olhamos esse texto, nós vimos que lealdade de fato custa caro. Lealdade custa muito caro, não é fácil. Quando nós prometemos coisas, nós precisamos cumpri-las. E eu me lembro nesse texto, quando eu olho essa parte do texto, eu me lembro muito do meu pai. O meu pai, alguns anos atrás, ele faleceu, tem pouco mais de um mês, mas alguns anos atrás ele se comprometeu em ser fiador de uma prima minha na faculdade. E ele já havia se convertido. E ele disse que ficaria como fiador. Aí, adivinhem, ela não pagou a faculdade, a família dela não pagou a faculdade. Aí um dia ele me liga, eu já estava pastoreando, ele me liga e diz, Paulo, o que eu faço? Pai, você sabe o que você tem que fazer. A Bíblia diz que se você ficar de fiador, então você vai ter que honrar. E agora você vai ter que pagar essa faculdade dela. E ele pagou a faculdade dela integralmente, uma faculdade de fisioterapia. A minha ele não pode pagar, a da minha irmã ele não pode pagar, a gente precisou trabalhar. Mas, como agora ele era cristão, ele entendia que ele havia dado uma palavra e ele precisou honrar a palavra dele e pagou toda a faculdade. Lealdade custa caro. Ele não estava sendo leal à minha prima, nem ao meu tio, que foram tranqueiras com ele. Ele estava sendo leal a Deus. Ele fez um voto, Deus havia dito para ele não fazer. Na época ele havia acabado de se converter. E até o pastor disse, falou, olha, não, a Bíblia fala para você tomar cuidado para ficar como fiador, porque se você ficar de fiador, depois você vai ter que pagar. E ele, não, mas eles vão pagar. Aquela coisa de sempre, parente, amigo, né? Lealdade custa caro, sobretudo lealdade a Deus. Cumprimos os nossos votos diante dele não é algo fácil. Pois bem, eu quero olhar mais uma vez com vocês para esse texto e observar alguns outros versículos que eu não trabalhei com vocês da outra vez, em alguns minutos. Porque quando nós olhamos para esse texto, Davi ele vai além da lealdade. Davi ele vai além do que ele havia prometido. Davi ele age com graça. E é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Se nós queremos manter as nossas mentes e corações firmados em Deus, cultivados na presença de Deus, não basta a gente apenas agir com lealdade de modo frio. É necessário que possamos replicar aquilo que recebemos e agir com graça. E graça é um conceito que só existe no cristianismo. Capítulo 9, versículo 7. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul. Você comerá sempre à minha mesa. Versículo 10. Você, seus filhos, falando para Ziba, né? Você trará a colheita, você e seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Versículo 11. Então Ziba disse ao rei, o teu servo fará tudo o que o rei, o meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer
à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. E eu fico imaginando aqueles soldados de Davi, aqueles mais chegados dele, aqueles que estavam com ele quando ele estava na caverna, fugindo de Saul, aqueles que durante quase uma década, praticamente, viveram escondidos em florestas e cavernas com Davi. Quando eles veem Davi chamando Mefibosete, o ódio que devia estar no coração deles. E aí Davi vira para ele e diz, olha, eu vou cumprir a minha palavra para com o seu pai, eu vou devolver tudo o que pertencia ao seu pai. E talvez aqueles homens olhassem e pensassem, ele não merece. Não merece mesmo. E Davi devolve. Isso é uma coisa. Outra coisa é Davi não ter matado ele em primeiro lugar. Já podia ter matado, cara. Isso é natural, isso era normal. O cara te perseguiu. O vô dele tentou acabar com a sua vida, ele destruiu sua família. Isso era natural. Mata ele. Ele nem serve para nada. Não, ele não mata e ele ainda devolve. Isso já é pesado para nós até entendemos. Mas Davi vai além. Porque o que Davi faz não é apenas devolver tudo e contratar pessoas para que o sirvam, para que ele tenha uma vida confortável. Davi o chama para comunhão, para intimidade, para mesa. Davi vira e diz, você vai receber tudo de volta, eu não vou matar você, eu vou contratar pessoas para te servir e você comerá sempre a minha mesa. Imagine os soldados de Davi olhando isso. Imagine a família de Davi olhando isso. Os filhos de Davi. Peraí, pai. Ele te afastou da minha mãe por quase 10 anos. Ele te fez literalmente comer o pão que o diabo amassou. E você quer chamar ele para comer à mesa? Só quem comia à mesa era a família e os amigos mais chegados, os mais íntimos. Davi não devia nada para aquele rapaz. Sabe o que é isso? Isso é graça. Isso é graça. Todas as outras religiões, elas se baseiam no mérito. Ele merece, ele recebe. Ele não merece, ele é punido. O evangelho não. O cristianismo não. O cristianismo é graça. Por isso, se um dia você quiser ensinar sobre graça para alguém, leia esse texto com a pessoa. Porque esse Mefibosete não merecia nada. E Davi vai além. Você comerá, e ele de fato passou a comer à mesa de Davi. Graça é um conceito que só existe entre nós. E aqui, galera, Davi de fato está representando o nosso próprio Senhor Jesus. Porque Jesus não apenas poupa a nossa vida, Jesus não apenas nos presenteia com dons e com um reino onde nós desfrutaremos da presença de Deus por toda a eternidade, como também nos chama a sua mesa. Então, toda vez que você celebrar a ceia do Senhor, se lembra do que é a graça de Deus. Você não merecia comer aquele pão, você não merecia tomar aquele suquinho ou aquele vinho, depende da sua igreja. Você não merecia nada daquilo. Aquilo é graça. É Deus te chamando para perto. É Deus te chamando para comunhão. É Deus te chamando para amizade. Deus está te adotando como um dos meus filhos. E Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como um dos seus filhos. É isso que Deus faz com a gente. Ele nos adota, ele nos perdoa, ele nos restaura, mas ele vai além. Ele nos chama para filiação, para sermos seus filhos. E agora, sabe o que é mais interessante? Mefibosete ele se coloca no lugar dele. Versículo 8. Mefibosete prostrou-se e disse, quem é teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? E de novo, né, essa ideia do cão morto é eu sou um inútil, eu sou um impuro, eu não sirvo para nada. Ele reconhece que ele não merece a graça de Deus. Agora, mais interessante ainda, porque isso aqui pode parecer assim, poxa, Mefibosete ele está dizendo isso porque ele está na presença de Davi. Ele está querendo se fazer de vítima, de coitadinho. Olha o capítulo 19 do mesmo texto aqui. Segundo livro de Samuel, capítulo 19. Vá um pouquinho para frente aí. Segundo Samuel, capítulo 19, versículo 28. Mais uma vez, em um outro encontro, ele vira e responde o seguinte, no versículo 28. Segundo livro de Samuel, capítulo 19, verso 28. Todos os descendentes do meu avô nada mereciam do meu senhor e rei, senão a morte. Entretanto, deste a este teu servo um lugar entre os que comem a sua mesa. Que direito tenho eu, pois, de te pedir qualquer outro favor? É interessante porque Mefibosete reconhece o que eu mereço.
A morte. A morte. E se Davi fosse justo, ele mataria Mefibosete. Porque isso é justiça. Eu dou o que a pessoa merece. Mas Davi ele vai além da justiça. Ele é gracioso. Ele não apenas não mata, como ele chama à comunhão. E sabe o que é mais interessante? Quando a gente olha aqui para essa história, o que mais saltou aos olhos de Mefibosete? Foi as terras que ele recebeu? Foi a vida poupada? Ou foi a mesa? Foi a mesa. O que mais assusta Mefibosete não é a vida dele que foi poupada. O que mais assusta Mefibosete não é o dinheiro que ele recebe, mas é a graça. É a graça. É a amizade com alguém que ele não deveria estar nem perto. Graça. Será que eu e você reconhecemos de fato a graça de Deus nas nossas vidas? Será que eu e você reconhecemos que de fato somos como cães mortos na presença de Deus? Que nenhum mérito temos? E que se estamos ali orando e Ele nos ouve é por pura graça? Que Ele não nos deve nada, mas que Ele age para conosco de modo generoso e bondoso, sem mérito algum da minha e da sua parte? Será que eu e você temos a tendência de nos esquecer da graça e começar a achar que Deus nos deve algo porque eu sou mais especial que os outros, eu leio mais a Bíblia que os outros, eu estou no seminário e os outros não estão? Cuidado com o teu coração, para que você não confunda quem você é. Eu e você somos Mefibosete nessa história. Somos cães mortos que mereciam a morte. E o nosso Deus é como Davi, generoso, gracioso, que nos dá vida e nos adota, nos chama como filhos. Se Davi fosse justo, ele mataria Mefibosete. Mas ele é gracioso e ele oferece um lugar à mesa. Ele oferece um lugar à mesa. Quando nós olhamos para a mesa de Jesus, o próprio Senhor Jesus disse que ninguém comprava um lugar nela. Ele ofereceu o lugar. O lugar é oferecido. Ninguém senta nessa mesa por mérito. Ninguém senta na mesa de Jesus pela produtividade. Ninguém senta na mesa de Jesus e ninguém sentará à mesa com Jesus naquele momento, quando Ele retornar e nos recolher para a sua presença. Ninguém sentará à mesa dele por mérito. Ninguém sentará pelo tamanho da igreja que pastoreou. Todos nós sentaremos por pura graça e misericórdia. Que a gente não se esqueça disso. Que a gente não se esqueça disso. Bom, perguntas para você pensar. Você já reconheceu a sua condição de Mefibosete na presença de Deus? Ou você se acha bonzinho e um pouquinho melhor que os outros? Há pessoas que você olha e diz, poxa, ainda bem que eu não sou como ela. Você se lembra de uma história assim na Bíblia, né? Então não se esquece. Cuidado para você não se achar bom. Cuidado para você não se achar merecedor. Não somos. Você reflete a mesma graça que recebeu nos seus relacionamentos? Ou nos seus relacionamentos você é justiceiro? Olho por olho, dente por dente. Ou nos seus relacionamentos você quer exigir de pessoas coisas que você nem faz para com Deus? Cuidado para que nos seus próprios relacionamentos você não seja um juiz e um executor de sentenças. Haja com graça, porque é isso que a gente recebeu. Graça. Se você tem um lugar à mesa com Jesus, lembre-se sempre disso. Você não merecia estar ali. Eu não merecia estar ali. É graça. E que nós possamos refletir essa mesma graça na vida de outros. Eu quero orar por mim e por você, para que o Senhor nos ajude a sermos mais graciosos e menos justiceiros. Para que o Senhor nos ajude a ser um pouco mais parecido nesse sentido, nesse momento, nessa fase, com o próprio Davi, que teria tudo para ter destruído Mefibosete, que teria tudo para ter agido de modo egoísta até, ou até na própria justiça. Ele merecia a morte. Mas ele não faz assim. Ele é leal e ele vai além. Ele é gracioso. Senhor, eu te agradeço. E essa foi mais uma exposição bíblica. Obrigado por ouvir. Para saber mais, siga-nos no Facebook e no Instagram, @SBPV São Paulo. Seminário Bíblico Palavra da Vida. Mais que formação acadêmica, teologia para a vida e ministério.